Vocês estão vendo essa tela aqui, não estão? Sim. Sim, dos slides. Está, isso, então, pronto. Esse slide eu vou postar depois na plataforma para vocês, tá? Esqueci de postar todo o material lá, menos o slide dessa aula, certo? Pessoal, essa aula nossa de hoje aqui, né? Boa noite a todos aí. Bem-vindos, né? Mais essa aula do curso. Um pouco diferente, né? Uma aula bem remota, né? Mas é a nossa condição no momento. A nossa aula hoje, ela está preocupada, né? A nossa aula semana passada estava preocupada com a parte de o que seria estatística, né? O que é estatística? Serve para quê? A nossa aula de hoje, ela está preocupada em avaliar algumas questões estatísticas sobre resultados de valores medidos em qualquer processo industrial, qualquer processo da vida, aliás. Eu vou falar que tem aplicação em todos os campos, né? Em todas as ciências. É uma aplicação que é transversal. Claro que no nosso caso o foco é metrologia, mas aplica em todas as áreas, certo? Vamos falar aqui desse chamado VIM, que é Vocabulário Internacional de Metrologia, certo? Tipos de incerteza de medição. Eu tenho dois tipos, basicamente, A e B, já falo para vocês. Como calcular a incerteza tipo A e como montar o relatório de calibração, certo? A nossa aula de semana que vem já vai ser a execução desse relatório de calibração. Por isso que é importante assistir essa aula, porque semana que vem nós faremos esse exercício como atividade avaliativa. Então essa aula vai servir de base para essa atividade nossa. Às 8 horas, libera na plataforma para vocês uma atividade. Essa atividade, ela vai te ensinar, vai te relembrar, na verdade, os cálculos que usaremos para calcular incerteza de medição lá na próxima aula. E aí a gente fecha aí o nosso curso na outra semana ainda, né? Vai ficar a última aula aí para as recuperações nossas, certo? Pessoal, esse tal desse vinho aí, né? Ele na verdade, é uma normalização metrológica internacional. Lá eu tenho a definição das unidades, né, de medição e de todos os termos técnicos que envolvem a metrologia dimensional. Eu peguei aqui apenas alguns termos dos mais importantes, que a gente tem que ter isso claramente. O que eu vou falar aqui, né, o que o Almiro vai falar aqui são definições técnicas, tá? Não é o que ele acha, não é o que o Sanai acha. São definições do material técnico, isso é importante. Então, primeira coisa, resultado de medição, né? O que é isso? Como está aí? Ó, são um conjunto de valores atribuídos ao mensurando, juntamente com toda outra informação pertinente disponível. Quer dizer, resultado de medição, eu vou medir ali algum processo, vou medir o volume ali de um líquido, né? Então, quanto que esse líquido tem de volume, né? Qual o valor que representa esse volume desse líquido? Isso é resultado de medição. E nessa aula nossa de hoje, a preocupação é ver o quanto que isso se dispersa, de acordo com a estatística. Erro de medição. O que é o erro de medição? Eu tenho uma grandeza, certo? Eu tenho um valor medido e um valor de referência. Esse erro é a diferença entre o valor medido e o valor de referência. É o erro de medição. Tem como não ter o erro de medição? Praticamente, ele faz parte do processo. Ele faz parte da aleatoriedade do processo estatístico. Então, sempre vai existir erro de medição. Aí, o que eu posso fazer quanto profissional é monitorar para que ele seja o mínimo. Mas eu posso trabalhar as margens, né? Que seria o intervalo de confiança desse erro dessa medida minha, para que eu tenha erros ali quantificáveis e conhecidos no meu processo. A questão é essa, é conhecer o erro, né? Se eu conheço o erro, você trabalhar com ele de uma forma muito tranquila. Aí vem tipos de erro, né? Tipos de erro de medição. Temos aí o chamado erro sistemático, né? Ele é um erro aí que permanece constante ou é previsível, né? Ele é um erro que eu posso, inclusive, retirar do processo. Como assim, Almiro? Não entendi o que você falou, né? Vou chegar aqui no sistemático. Olha aqui essa gravura, né? Olha para nós aqui, esse camarada. Ele tá atacando, aqui ele tá jogando, como é que chama?
chama aqui esse jogo aqui, pessoal? Que jogo é esse? Vocês se lembram? Golfe, né? Golfe, né? Tá jogando golfe aqui. Aí esse camarada aqui, se vocês perceberem, vou aumentar aqui pra gente. Se perceberem aqui, esse camarada, ele tá atacando a bola, aqui é o alvo, aqui é a bandeirinha, que é o alvo dele. Ele tá atacando essa bola entre as árvores, mas num ponto bem distante, longe, né, da marcação principal. Olha só, detalhe, ele tá marcando tudo aqui perto, ó. Ele tá marcando aqui, ó, tudo próximo a essa região, mas não está acertando na caçapa, né? Então chama-se erro sistemático. Ele afeta os resultados das medições sempre no mesmo sentido, certo? Sempre ele faz ele é perceptível, né? Por exemplo, se eu não zerar um instrumento para fazer qualquer tipo de medição, eu vou correr a chance de executar um erro sistemático na minha medição. Então, ele dá para tirar esse erro da minha medida, né? Basta eu zerar meu instrumento. Esse é o erro sistemático, dá para tirar do processo. Aí tem o tal do erro aleatório. É um erro de medição que varia de maneira imprevisível. Quer dizer, eu não sei para que lado que esse erro vai. Eu sei que ele vai acontecer no meu processo de medição, né? No erro aleatório aí. Ele está associado à natural variabilidade dos processos físicos, levando a flutuações nos valores medidos. Quer dizer, os processos variam mesmo, é natural que aconteça isso, né? E aí isso vai alterar as minhas medidas. Só que esse erro aí, ele é estatístico. Eu consigo cerceá-lo, né? É um erro que eu consigo limitá-lo ali, né? E consigo determinar qual a sua influência no meu processo de medição. Isso que é importante lembrar. Só um minutinho. O Jamiro está aqui para entrar. Deixa eu só liberar o Jamiro. Jamiro, boa noite. Estou. Boa noite. Chegou com a gente aí. Boa noite, Jamiro. Chega com a gente aí. Tudo bem? Chega com a gente aí. Estamos só no comecinho. Então, beleza. Então, os erros de medição e o erro aleatório, né? Ele tem uma variabilidade estatística, né? Eu não conheço o aleatório, não consigo determiná-lo ali com precisão, mas eu consigo achar as faixas de atuação dele. Se ele está nessas faixas aí, eu consigo fazer realmente uma análise. É um erro que eu posso conhecê-lo, né? Na verdade, calcularemos esse erro, né, aqui no nosso exercício, né? Se eu conheço um erro, eu sei os limites, até onde que ele pode ir ali, eu sei trabalhar com ele, eu faço a gestão desse problema muito mais tranquilo. Tem o tal também dos erros grosseiros, erros de medição grosseiros. São erros devidos aí à falta de atenção, olha só, falta de atenção, pouco treino ou falta de perícia do operador. Por exemplo, uma troca de algarismos ao registrar valor lido. Eu li uma medida ali, escrevi e troquei o número, por exemplo. Errei a unidade, né? São fáceis para detectar e eliminar. Erro grosseiro, nos mostrar que, com certeza, os erros metrológicos, a grande parte deles se deve ao ser humano. Ele é uma das fontes de erro do processo metrológico, né? Isso aí, se eu capacitar meu colaborador na empresa para trabalhar a melhor metrologia, eu tenho redução de erros grosseiros, né? Isso pode impactar muito no processo. Olha só, o cara tinha que tacar essa bola bem aqui na caçapa, ele tacou na árvore, que foi na outra árvore, ricocheteou e foi até ele. Quer dizer, ele errou grosseiramente. Estava fácil dele chegar aqui na marcação. Não deu conta, né? Esse é um erro chamado, né, erro grosseiro. Mais definições do VIM, né? E o Jamiro, o VIM é o vocabulário internacional de metrologia. É basicamente um documento onde a gente tem as determinações de significado da metrologia. Então, a gente fala sempre com base no VIM. Ele é a nossa referência para falar aqui os termos metrológicos. Reprodutibilidade de medição, né? Ela se refere à precisão de uma medição em certas condições de reprodutibilidade, quer dizer, repetíveis, né? É muito importante.
O instrumento metrológico, qualquer que seja ele, para qualquer uso industrial que seja, em qualquer área industrial, tem que ter uma certa precisão das minhas medidas em condições repetidas, né? Eu vou medir sempre a mesma situação ali. Então, tem que ter uma capacidade de reprodutibilidade do meu instrumento, para ele não ficar variando muito. E tem como estimar também essas condições, essa precisão dessa medição, né? Isso também é trago pelo VIM. Pessoal, acho que chegou aqui o ponto-chave da nossa aula, o ponto, né? A cereja do bolo chegou aqui. A tal da incerteza de medição, né? Olha o que o VIM fala para nós aí, que é incerteza de medição. Tá aí, ó. É um parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando, com base nas informações utilizadas. É meio complexo, né? É estranho nessa forma de falar, mas é basicamente o seguinte: a incerteza de medição é o que não fala, é incerteza mesmo. É assim, o quando que a minha medida que eu medi no meu instrumento ali, quando que aquele valor, como que esse valor se dispersa no processo metrológico. Quer dizer, quanto que essa dispersão, ela é muita dispersão, é pouca dispersão, quanto menos dispersão, melhor. Geralmente você vai ter menos dispersão em instrumentos mais precisos. Por exemplo, vou medir alguma coisa com uma régua escolar, ok? Vou medir com um paquímetro, por exemplo, lá na indústria. Eu vou ter com certeza no paquímetro uma dispersão menor de valores. Eu tenho algo mais confiável. Essa é a incerteza de medição. Quanto menos incerteza, melhor. Mais eu posso confiar no meu processo metrológico, né? Menor a chance de errar. Sim. Eu tenho uma treina laser aqui em casa. Ela também dá uma certeza mais garantida, né? Com certeza. Do que a treina lá de fita, né? Com certeza. E o erro dessa treina sua a laser, ele é muito maior do que o de um paquímetro, se comparar, né? São casos diferentes, mas eu tenho soluções melhores. Mas eu posso usar um paquímetro feito de titânio, comprado nos Estados Unidos, não interessa. Sempre vai existir erro de medição. Aqui no Senai, nós temos aqui um equipamento, aqui na oficina nossa, chama-se máquina de medição por coordenadas. Ele é um equipamento que permite fazer medições com muita precisão. Deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês aqui, só um minuto. Deixa eu localizar aqui. Nós temos ele aqui, deixa eu achar uma imagem para te mostrar que fica bem legal. É uma máquina extremamente precisa. Extremamente precisa. Só que ela ainda assim, ela tem lá os seus erros de medição. Deixa eu abrir aqui na tela. Abri aqui. Pronto. A minha aqui, ela mede linear, mede quadrado, mede ao cúbico, coisa que às vezes é impossível do cara calcular na mão, né? Não, isso aí é uma mão na roda, né? Você já faz medição diária e de volume. Por exemplo, eu vou colocar piso no rumo da minha casa. Ela já calcula para você já qual que é a área para você comprar de material. Já é uma integração, né? Pois é, fazer o cálculo de, vamos supor, uma calçada, alguma coisa. Exato. Claro, ela vai ter o erro de medição, mas na construção civil o erro de medição é bem grande. Na nossa área química, grosseiro, né? Ele aceita um erro, é grosseiro. É aceitável, né? É aceitável. Industrialmente, nem tanto. Depende muito do processo. Que nem se você for medir com um paquímetro, você vai medir uma peça de carro que vai dentro do motor, não pode ter erro nenhum, né? Pode. É que eu vou. Pode ter. Mas assim, é um erro mínimo, né? Por exemplo, falando da parte de peça de carro, o erro da peça de carro, pra vocês terem ideia, pega um fio de cabelo seu aí, um fio de cabelo seu, um fio de cabelo seu, para nós na mecânica, é um erro muito grande. Por que pareça. Um fio de cabelo para nós dá uma diferença nas medições. Pega um milímetro e divide em várias vezes, né? E divide várias vezes. Isso para nós é muita coisa. Essa máquina aqui, nós temos ela aqui no Senai, igualzinha. Deixa eu ver, igual essa. A nossa maior que essa aqui ainda. O que ela faz?
ela faz medição de peças diversas. Nós temos ela aqui, depois eu posso até lá mostrar para vocês, online aqui também. Eu tenho um sistema de comando dela, CNC e tal, o cara vai medir essa peça aqui, né? Esse PCDIMS é o software que ela utiliza, é o mesmo aqui do Senai, certo? E aí eu faço uma série de medições. Aqui eu configuro equipamento e tal. Aqui, ó. Pronto, chegar aqui onde eu quero chegar. Aqui é só para mostrar. Estão me vendo aí, né? Uhum. Aí, ó. Aqui, e ela está medindo sozinha a peça, olha só. Ela tem uma ponteira que chama palpador, que é de rubi sintético. Ela toca em vários pontos da peça, ela toca de levezinho só, tá? Isso é automático. Ela faz uma interpolação geométrica com vetores e acha a medição da peça. Essa ponta aqui é rubi sintético, certo? E essa máquina aqui, o erro dela é de 2 vezes 10 a menos 5 milímetros. Ela é extremamente precisa, mas ela ainda tem Continua erros de tendo erro. medição. Continua tendo erro. A questão é, o erro para eliminar é praticamente impossível, mas, Impossível. como Toda eu falei, ferramenta vai ter dá seu para erro. todas, né? Vocês usam lá, né, esse mesmo medição de volume, os Becker, vocês usam lá, as pipetas, né, lá na química, Se elas não precisam. descalibrar, já era. Se descalibrar já era. Ou não, às vezes se descalibrar e se conhecer quanto que foi esse desvio da medida ideal, dá para trabalhar também. Tem isso mesmo, dá para trabalhar com ele descalibrado. Claro, se eu conhecer qual que é o limite de calibração dele. Você Mas está aí na você faixa de mistura um 25, Becker no outro, aí você não sabe qual é aquele que está descalibrado. E aí? aí é um problema nesse caso, né? Eu Você falo que tem, você, aí depende muito do processo, você tem né? na Se eu indústria não lá 1 conheço, milhão de Becker igualzinho. aí nesse caso aí já é um problema. Mas, por exemplo, se eu usar um paquímetro descalibrado, se eu calibrar esse paquímetro aí, descobrir qual que é o erro dele, eu posso trabalhar também, né? Com Eu posso certeza. ajustá-lo para trabalhar de uma forma mais precisa, né? Então, essa é a máquina que nós temos. Ela, ainda assim, ela tem erros de medição. Ela não é perfeita, podia ser, não é. Tem lá as falhas de medição dela. Vou voltar aqui. Professor, mas esses erros, desde que eles Sim. sejam controlados e trabalhados na margem, tanto para cima quanto menos, é considerável, né, para se trabalhar, porque desde que todo equipamento tem não é 100%, por isso que todos os procedimentos têm a margem, né, para a gente trabalhar. Com certeza, Vanessa. Se eu conheço os limites, aí eu faço a gestão do meu processo. Isso. Faço a gestão do processo, eu sei até onde a minha medida é confiável. A gente chama isso de intervalo de confiança. Qual que é o limite que eu tenho ali aceitável para trabalhar esse processo meu dimensional? A grande questão é, conheça. O problema é não conhecer. Agora, se eu conheço o meu processo, aí eu já tenho uma capacidade de trabalhar já com certeza. Eu já saio de incerteza e passo para certeza de medição, né? Ali, eu sei que uma faixa ali, eu vou estar tranquilo. Acabou de logar com a gente aí o Maxilane. Maxilane. Logou e está saindo. A gente está aí, né? Vamos voltar aqui. Opa, pronto. Vamos lá. Incerteza de medição. Temos dois tipos. Tipo A e tipo B, certo? Tipo A é o tipo mais comum de incerteza a ser detectada. Alguém falou que não está conseguindo entrar. Ah, a internet está bugada. A internet está bugada. O Max não conseguiu entrar, hein? Mas saiu. Conseguindo acessar, não, porque a internet dela estava ruim. Uhum. Não, mas não tem nada não. Se não der aqui, eu vou subir o vídeo da plataforma também, não tem nada não. Tá? Não perde não. Vamos lá, gente. Incerteza tipo A, né? Essa incerteza aí eu faço uma análise estatística simples, né? E faço e determino, né? Qual que é essa incerteza do meu instrumento, seja ele qual for, tá? Tem vários casos. A incerteza de medição tipo B, ela já é mais específica, né? Ela trabalha em outros casos, onde eu vou olhar valores publicados, né, de referência. Eu vou usar algum material
certificado de referência, onde eu já tenho manuais de informação para aquela determinada situação, né? Que depende também do instrumento, classe de exatidão, ela é um pouquinho mais específica, né? A incerteza tipo A, ela tem um cálculo bem tranquilo, né? É um cálculo estatístico bem sossegado de fazer, certo? A incerteza tipo B, ela é um caso mais específico de incerteza de medição. Aqui nós trabalharemos incerteza tipo A. Com ela dá para determinar uma informação bem legal, certo? E faremos também aula com um simulador para esse equipamento. Deixa eu só ver aqui. Maxilane, tá querendo entrar. Maxilane. Só liberar ele aqui para a sala. Maxilane Rodrigues. Está nos escutando? Maxilane Rodrigues, está com o mundo ligado aí. Bem-vindo à nossa aula de metrologia. Tá? Vamos voltar aqui. Isso. Então, a calibração, né? Para calibração, nós calcularemos essas incertezas de medição. Eu vou falar, para instrumento X, o intervalo, né? Para a medição aí é tal, né? A incerteza de medição é tal. Então tá bom. O que seria calibração, então? Essa definição aqui, ó, é a definição do vocabulário internacional de metrologia. Olha o que esse manual fala para a gente. A calibração é uma operação que estabelece, sob condições especificadas, exemplo, controle de temperatura, umidade, uma primeira etapa, uma relação entre valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões, certo? Seja quais forem, e as indicações correspondentes com as incertezas associadas. Numa segunda etapa, utiliza esta informação para estabelecer uma relação visando a obtenção do resultado de medição a partir de uma indicação. Vocês entenderam essa informação aqui? Está bem pesado, eu acho, né? O manual define de uma forma bem pesada o que é calibração. Mas olha aqui essa ilustração, vai ficar mais fácil, certo? Sobre calibração. Eu tenho aqui um padrão de medição. Que padrão é esse, Almiro? Qualquer padrão para processos metrológicos. No meu caso, mais metalmecânica, indústria metalmecânica, nós temos lá blocos padrão. São pecinhas de aço, com medidas bem precisas. São padrões de medição. Para vocês na química, vocês devem ter lá padrões de matéria-prima para comparar, né? Vocês trabalham bem com isso, se não me engano, né? Na parte lá de HPLC, né? Alguma coisa assim, certo? Eu tenho um sistema de medição. Vou medir volume, vou medir temperatura, comprimento, qualquer que seja, né? E tem uma indicação desse sistema de medição. A indicação, né? Ela vai trabalhar com o valor verdadeiro do instrumento. Ela vai comparar, por exemplo, o quanto que a minha trena, quanto que a indicação da minha trena está perto ou longe do valor verdadeiro do meu padrão. O meu padrão, ele é o meu sistema verdadeiro. Ah, mas o padrão tem erro de medição? Tem, até o padrão tem erro de medição, certo? Só que ele é o meu sistema mais preciso na minha condição de aplicação. Então eu comparo o que o meu instrumento faz de medição, qual a indicação que ele faz, com o valor verdadeiro desse meu padrão de medição. E essa comparação do valor verdadeiro que tem o padrão com a indicação do instrumento, que eu vou achar qual que é a incerteza de medição. Eu faço isso, claro, em processos repetidos, em condições estabelecidas, e vou encontrar com o instrumento qual que é essa incerteza que ele possui. Tá, Almiro, mas o que é esse padrão de medição, né? Olha só, é uma medida materializada. Instrumento de medição, material de referência ou sistema de medição que vai definir uma unidade de medida, basicamente isso. O meu padrão é algo que eu posso usar ali e falar, ó, essa é a medida padrão de um celular, por exemplo, né? O que for maior ou menor que isso aí, está fora, ou está dentro, depende das condições de aceitabilidade para essa situação, né? Exemplo aqui, o metro padrão, a unidade
de padrão de massa, por exemplo. Esse aqui é meu padrão principal. Todos vão derivar dele, certo? Olha só, os resultados da calibração, né? O que eu posso encontrar como a calibração do instrumento aí, né? O valor do mensurando, correções a serem aplicadas no meu sistema de medição, quer dizer, ele tem alguma inexatidão, posso aplicar correções. Efeitos das grandezas de influência, por exemplo, eu vou fazer uma medição, né, em campo aí, quem trabalha em campo, um sol aí de 40 graus. Não, vou fazer numa sala que está a 20 graus. Eu tenho influência da situação externa. Por isso que a calibração é feita em laboratório, né, que é acreditado pelo Inmetro, porque eu tenho controle de umidade, temperatura, treinamento, normas de importância, certo? Também posso ver na calibração aí comportamento do meu instrumento em condições especiais ou adversas. Eu posso ter uma situação diferente ali que o meu instrumento vai trabalhar que eu não conhecia. Como que ele vai se comportar nessa situação? Vocês querem ver um exemplo muito simples disso? Todo mundo tem o celular na mão aí, eu acredito, né? A maioria deve ter o celular aí na mão, à disposição. Esse celular seu aqui, o pessoal fala assim, né? Mas tem coisas, né, que tem nesse celular aqui que só vai funcionar na nossa condição de operação. Quer dizer, se você pegar o manual do seu celular aí, ó, você vai ver que ele vai trabalhar em umas condições de temperatura tipo menos 5 graus até 50 graus, certo? Eles têm limite de operação. Aí o pessoal fala assim, mas avião não tem um GPS para rastrear a rota dele e tal. Claro, tem desenvolvimento de tecnologia para isso. Só que, quando um avião está voando lá em cima, está voando a menos 60 graus de temperatura. Não é qualquer chip que vai suportar essa temperatura sem dar pane. Então, são condições especiais ou adversas. Quando o pessoal aí faz um avião novo, né, ele vai para inclusive vai para uma câmara fria do tamanho do avião, né, imensa, né? O avião fica lá para eles testarem ele em várias condições de temperatura baixa, para ver se os sensores dele vão dar pane nas leituras ou não. Isso é uma forma de determinar ou de calibrar o meu instrumento, no caso é um avião, mas pode ser em qualquer situação. Até quanto que ele é confiável ou não, né? A calibração minha, ela vai ter o resultado dela expresso em um relatório ou certificado de calibração. Isso é um documento técnico que vai me falar quanto que aquele instrumento meu de medição ele está de acordo com o processo de medição ou não, né? Ela vai me dar uns erros para esse instrumento. Olha que legal aqui, pessoal. Olha só, a hierarquia do sistema metrológico, bem legal. Os nossos instrumentos de medição que estão lá na fábrica, né, na área química, na área de elétrica, na área de mecânica e por aí vai, na área de processo, por aí vai, eles estão aqui, ó, nesse nível de medição. Os laboratórios de ensaio de calibração. Alguém conhece algum aqui em Anápolis? Não conheço. Por exemplo, temos empresas aqui em Anápolis de calibração. Competec Metrologia, fica lá no DAIA. Para lá da Gerresheimer. Para lá daquela estação, subestação da termoelétrica. Certo? Tem Tecnopar, não? Tecnopar, por exemplo, também. Né? E tem mais, com essas duas, mas tem mais empresas aqui em Anápolis. Lá, olha, tipo assim, ó, qual que é o erro do instrumento nosso da indústria? É desse tamanho. Claro que ele é muito pequeno, né? Aqui é uma forma de extrapolar. Lá na Competec ou Tecnopar, qual que é o erro do meu instrumento de medição? O deles lá, que é o de referência, é menor. Qual que é o de calibração? Que são os laboratórios aí, né, de calibração referência no Brasil? Menor ainda. Por exemplo, a Tecnopar, a Competec, eles calibram seus instrumentos de calibração em outro laboratório de calibração, que é mais preciso do que eles, certo? Esses laboratórios, por si, seguem padrões de institutos nacionais de metrologia, no caso, o padrão Inmetro, que aqui, ó, cada vez o erro é menor.
E esses padrões do Inmetro, que são nacionais, seguem padrões internacionais, que é o BIPM. O que é o BIPM? Que acho que está em francês, mas é o Escritório Internacional de Pesos e Medidas, certo? Fica na Europa esse órgão aí, e nele está guardado os padrões internacionais de medida, padrão do quilo, padrão do metro, entre outros. É daqui que eu faço a rastreabilidade do meu processo de medição. Vocês estão vendo aí, ó. Então, se eu calibro o meu paquímetro lá na Tecnopar, na Competec, o que eles fazem de serviço é relacionado a padrões de referência, padrões nacionais, escritório internacional de pesos e medidas, está aqui, ó. Então eu tenho uma rede de calibração, um depende do outro. Lá na indústria, claro, eu tenho os maiores erros, que é na aplicação, fala assim, maiores, mas são determináveis, né? São pequenos, na verdade. A forma de falar é porque extrapola-se muito. E aqui eu tenho a extrema precisão. Mas eu não posso usar o método padrão da indústria. Lá não tem condições ambientais para tal. Mas eu posso usar um paquímetro que se referencia, que se rastreia a esse tal de BIPM, ok? E aí ele dissemina as informações da metrologia. Olha que legal. Eu não estou usando o método padrão, não estou usando o quilo padrão, mas o meu sistema de medição está referenciado naquele padrão de medição. Isso é muito legal, isso é muito importante. É isso que vai garantir a confiabilidade metrológica, não no Brasil, mas mundial. Se vocês observarem aqui, ó, a incerteza de medição, ela só aumenta de cima para baixo. Aqui eu tenho uma grande certeza de medição, mas ela tem erros ainda, tá? Mas aqui eu tenho incerteza de medição, muito pequena. Aqui eu tenho ela imensa, mas ela é aceitável. A questão é um erro aceitável. Está na tolerância do meu processo industrial, ok? Exemplos de intervalos de calibração típicos. De quanto em quanto tempo vou calibrar meus instrumentos de medição? Isso vai muito do uso, vai muito até de normas da própria empresa, certo? Mas, exemplo, blocos padrão, a cada 12 meses, paquímetros, 6 meses, micrômetros, 3 a 6 meses, trenas, 6 meses. Jamiro, você já calibrou sua trena por acaso? Jamiro tá aí? Tô sim. Você já calibrou a sua trena em algum momento? Ó, eu acho que ela nunca mexi com isso, não. Provavelmente não, mas geralmente o fabricante calibra ela. Para fornecer, Sim. eles calibram o seu equipamento. Aí Eles você devem ter um calibrou. software lá que, pela trena em si, não consegue acessar, entendeu? Sei. Eu acho que sim. Sim, com certeza eles têm. Mas, como você usa ela de vez em quando aí, né? Você trabalha com ela tranquilamente. Claro que, ao longo do tempo, ela vai aumentando o erro dela. Isso vai acontecer com certeza. Mas, como a trena é usada muito na área de construção civil, o erro lá é considerado grande. Então, vai trabalhar perfeitamente, tá? Mas como a Assim, trena é porque, como ela é uma trena digital, digamos que você vê o erro mais perceptível. Porque se for uma trena de fita, às vezes o erro não é nem na trena, às vezes o erro é em quem está medindo. Sim, na digital você elimina quase que o operador, né, do processo, né? Com Praticamente. certeza. Você reduz, mas não elimina o erro. A gente faz a chamada mitigação do erro, né? Então, se for uma trena de precisão, devo calibrá-la. Se não, por exemplo, aí não. Eu faço algum serviço na indústria aí na parte de inspeção industrial, e sempre que eu faço, eu trabalho com calibração de instrumentos para processo. Eu vou calibrar um Eu vou manômetro. olhar ela aqui e ver se ela tem como calibrar, quer ver? Mas pode continuar aí. Tá. Eu faço calibração de instrumentos de medição para a indústria, sei lá, manômetros, por exemplo. Por quê? A NR13 fala, para vasos de pressão, eu tenho manômetros calibrados. E aí eu mando para um laboratório esse manômetro e lá faço a calibração dele. E determino qual é o intervalo de erro admissível no meu equipamento. Tudo certo nisso aí. Se eu tenho um lado que fala, um relatório de calibração que fala, meu equipamento tem um erro tal determinado,
posso trabalhar com ele. Se eu conheço esse erro, aí para o meu processo. Continuando, calibração de massas padrão, 24 meses. Balanças, até 3 anos, de 1 a 3 anos. Aí depende qual balança, qual a frequência de uso. Barômetros, medidores de pressão. É 1 ano para calibração, para recalibração. Transdutores de força, até 24 meses. Isso aqui é usado em balanças para pesar caminhões, tá? Qual que é o erro que pode ter ali, né? Qual que é o intervalo de calibração, né? Sabe uma coisa que me deixa preocupado? Posto de combustível, né? Mas ali tem uma calibração, com certeza. Mas será que você vai abastecer o seu carro no posto de combustíveis tal? Será que aquela bomba ali, o hidrômetro dela está vazio? O fluxômetro dela está calibrado? Quer dizer, o medidor de vazão dela está calibrado certinho? Se eu ponho no meu carro 1 litro de combustível, vai entrar realmente ali 1,0002 litros, né? Essa preocupação, né? Essa calibração. Oi? Essa preocupação de calibração. Não sei se lá no posto de combustíveis, aquela bomba ali está realmente com uma medida calibrada. Não sei, né? Mas tem fiscalizações para isso, né? Para garantir essa qualidade dimensional. Pessoal, vamos aqui para um assunto bacana da nossa aula, que é a parte estatística. Estatística básica, né? Falamos disso na nossa aula de semana passada, e a de hoje é apenas as formas, para a gente lembrar das formas, certo? Análise estatística. A mais básica delas é a média aritmética. O que é a média, pessoal? O que é a média aritmética? O X barra, né? O que é a média aritmética? Eu vou somar as minhas amostras e vou dividir pela quantidade delas, basicamente isso, né? Então, na análise estatística aí, eu vou somar os meus valores e dividir pela quantidade deles. É a média básica, média simples, né? E ela vai nos ajudar na parte de calibração, certo? Aqui tem alguma dúvida, pessoal? Essa parte aqui? De média aritmética? Tem dúvidas? Não. Tranquilo, né? Boa. Sossegado. O que é isso aqui? Desvio padrão. Padrão. O que faz o desvio padrão? Eu faço uma diferença do valor da minha medida, processo, o x barra, elevo ao quadrado e somo todas as minhas instâncias, né? Se eu tenho 10 medidas, eu faço 10 somatórios desse, ó. Do meu valor menos o valor médio da amostra. Elevo ao quadrado. Divido por n menos 1 e tiro a raiz quadrada. Esse negócio feio aí é o chamado desvio padrão, certo? Acho que vocês usaram muito no curso de vocês, né? No Tecnólogos, usaram bastante isso na parte de oratória, acredito, né? Calcular média e desvio padrão, né? Fizeram bastante isso. A calculadora científica faz. Essa conta facinho. O Excel também faz isso sossegado, sem problemas, certo? Eu tenho aqui, ó, incerteza de medição tipo A. Ela é esse U aqui. U é incerteza de medição. O que ela é? Ela é o meu desvio padrão, que é o sigma, pela raiz da quantidade de medidas. Basicamente isso. Ok? Onde? U é incerteza tipo A, sigma é o desvio padrão das medições e N é a quantidade de medições efetuadas. Eu tiro a raiz quadrada de N. Aí eu vou achar a incerteza tipo A. É uma forma bem fácil de fazer essa análise, certo? Eu tenho um exemplo aqui. Dá para encontrar aqui tanto a média quanto o desvio padrão. Dá ou não dá, pessoal? Dá, ué. Tem 5 medidas, eu vou achar a média e desvio padrão. Eu vou aplicar o quê? As fórmulas da média, aritmética e desvio padrão, apenas, certo?
Aqui, pessoal, é uma atividade, tá? Que ela tá lá na lista de exercícios dessa aula de hoje. Vocês vão fazer lá para a gente depois para entregar, lá na plataforma mesmo, tá? Outro exemplo é calcular também a média e desvio padrão dessas medidas. Eu tenho 12 medidas. Dá para achar aqui a média entre elas e o desvio padrão, certo? Esse exercício aqui nós vamos fazer lá na plataforma. Você já viu no curso de informações, né? Cálculos de média e desvio padrão. E vamos calcular para essa situação, para as duas situações. Fica como exercício para nós, tá? Uhum. Pessoal, roteiro de calibração. Última parte da aula de hoje, né? Tá acabando já. Como que eu vou fazer a calibração de um instrumento? Primeiro passo, como está aí? Vou definir objetivos da calibração. Vou calibrar um paquímetro, calibrar uma pipeta e por aí vai. Vou caracterizar o meu sistema de medição, certo? Vou caracterizar o meu sistema de medição. Que sistema de medição que é esse? É um paquímetro quadridimensional de 5 centésimos, né? Exemplo. Seleção do padrão de medição. Eu vou usar qual padrão de medição para fazer essa calibração? Eu vou planejar o meu experimento. Eu vou fazer a calibração. Eu vou processar a documentação, que é, no caso, o relatório de calibração. Vou analisar o resultado e vou emitir o certificado de calibração. Para fazer isso aqui, nós faremos aqui para aprender, certo? Só que, como empresa, eu tenho que ser acreditado pelo Inmetro aqui no Brasil para fazer esse processo. Tá? Eu tenho que ter um laboratório credenciado e acreditado para fazer esse processo de calibração. Nós faremos de forma didática, para aprender mesmo. Mas eu tenho que ter isso num espaço organizado, com a auditoria do Inmetro. Né? O que deve constar no certificado de calibração? Data, né, quem fez e tudo mais. Vou mostrar aqui um ponto, que é mais fácil. Eu tenho aqui, pessoal, um certificado de calibração, certo? Aqui é um exemplo. O que deve ter nesse documento? Olha só, o contratante... Primeiro, olha que legal. Tem aqui um selo do Inmetro, que fala que meu laboratório ele é credenciado, ele é acreditado no Inmetro. Então, o que tem que ter aí neste relato certificado de calibração? O contratante, quer dizer, quem contratou meu serviço? Sei lá, Brain Pharma, Teuto, Geolab, Vitamedic, né? Caoa, e vai. O contratado, né? Aqui é o laboratório correto, é um exemplo. Sistema de medição calibrado, né? Aí eu tenho a caracterização do meu sistema de medição. Aí, paquímetro para dimensões externas, fabricante, modelo, número de série, faixa de medição, resolução. Aqui eu caracterizei o meu sistema de medição. Síntese dessa calibração. Então, aqui, eu estou resumindo o que eu encontrei. Que o erro máximo para esse instrumento aí foi de 0,26 milímetros. Depois da correção, ele caiu para 0,07 milímetros. O que ainda é bastante, viu? É um erro considerável, né? Mas, pelo menos, melhorou o instrumento. Eu usei qual padrão de medição para calibração? Eu usei, tá aqui, conjunto de blocos padrão classe 0, é classe para laboratório. Número de registro do laboratório é esse. A incerteza dele está aqui expressa, que é tipo assim, mais ou menos 0,007 micrômetros. E mais 1 por 2.000 a cada milímetro. Rapaz, é um erro muito pequeno. Por quê? Ele é instrumento padrão. Olha aqui que legal. Rastreabilidade. O meu próprio padrão do meu laboratório, ele é calibrado num laboratório de referência. Então, ele por si é calibrado numa referência maior e melhor que a minha. Olha 6. Procedimento de calibração. Os blocos padrão foram medidos em 3 posições diferentes: interna, central e externa, ao longo do comprimento dos bicos para medições externas, simulando condições reais de medição. 5 ciclos de medição foram efetuados.
Cada ciclo, eu repito o feito no anterior, certo? É para ter repetibilidade, para ver se o meu instrumento está acusando a informação de maneira adequada ou não. Com base nisso, eu vou encontrar o erro do meu instrumento, vou encontrar a incerteza de medição do meu instrumento. Então, basicamente, no relatório eu cito como que eu faço a calibração. É o procedimento de operação, é o POP, né? Condições ambientais, temperatura e umidade, eu tenho que relatar. E aqui os resultados, ó. Comprimento do meu padrão, ele é todo zerado, ele é meu padrão. Média das indicações do paquímetro, por exemplo, quando era 2,5 no padrão, ele estava medindo 2,661. Qual que é o erro dele? 0,161. Incerteza de medição, 0,020. Apliquei a forma, repetitividade para esse instrumento. E eu passo para várias medidas, para ver o quanto o meu instrumento está exato ou não. Pronto. Ó, erro máximo do meu instrumento. Com a correção, 0,007. Quer dizer, eu trouxe o meu instrumento para uma condição de aceitação. Aí o gerente técnico assinou, o tecnologista assinou. É que eu documento de 2003, mas não mudou nada para hoje, tá? É o mesmo documento que se usa. Certificado de calibração padrão. Eu uso aí para vários instrumentos aí na indústria. Certo, pessoal? Certo. Vocês têm até esse ponto aqui alguma dúvida? Tá tranquilo? Pode prosseguir aqui? Como é que tá? Tá indo, né? Tá indo, né? Assim, eu só falei por enquanto também, né? Na hora de fazer dá mais trabalho, né? É. É assim mesmo. Pessoal, aqui na plataforma nossa, nós temos aí, em relação a essa aula de hoje, ela é a aula número 5, né? A aula de hoje é 8 de agosto. Agora às 8 horas já liberou. Ah, tá. Tem aqui, ó, para vocês lerem, para essa aula de hoje, um artigo bem breve que fala da integração de estatística e metrologia, tá? Ele é bem interessante porque ele traz esse relacionamento entre as áreas de estatística e metrologia e traz até uma aplicação aqui da média, desvio padrão, que nós até já determinamos na nossa aula de hoje. Ele traz um exemplo. É bem interessante aqui esse artigo da nossa aula de hoje. Ele faz parte da nossa aula de hoje. Aqui na frente, temos as avaliações, né? Que nem eu falei, toda aula tem um exercício que é avaliativo. Tá aqui da aula 5, ó. Tá, a lista de exercícios dessa aula, e aqui você vai postar ela. Então, dá pra gente entrar aqui e ver a lista de exercícios da nossa aula. É o que estava no slide, certo? E mais algumas outras atividades que a gente vai fazer. Vocês vão fazer esse exercício para nós. Se você quiser imprimir, tudo bem, beleza, mas não precisa. Você pode fazer só as respostas do exercício. E se vem na plataforma nossa aqui do Senai, né? Aqui na lista de exercício 5, né? E aqui você vai upar o exercício. Aqui é a minha plataforma. Mas lá você vai conseguir entrar e upar o exercício para mim. Você pode até tirar uma foto. Se for uma foto boa, pode tirar uma foto, escanear o exercício e traz para a plataforma, certo? Essa é a nossa avaliação da aula de hoje. Ela abrange tanto o que nós falamos, quanto o que está aqui neste artigo científico publicado, certo? Vocês vão fazer, então, esse exercício, o plano na plataforma, com base na aula de hoje e com base também neste artigo científico. Tá certo, gente? Vocês têm alguma dúvida? Como é que tá? Tá de boa. Tá de boa? Tá de boa. Então tá bom, pessoal. Olha só.
A nossa próxima aula aqui, a próxima aula, nós vamos trabalhar, com base nessa aula de hoje, o relatório de calibração em si. Nós faremos a calibração, como a gente está longe, né? Faremos uma calibração virtual. Então, vamos calibrar virtualmente alguns instrumentos de medição. E vamos gerar para eles relatórios de calibração. Aqui na nossa área do aluno, aqui em Extras, você clicar aqui em Extras, ó, tem um site aqui, que é um site que é meu mesmo, que põe muita informação legal lá. Você vier aqui, ó, em Tecmanute, clicar nele, ele vai entrar para a gente aqui num site que nós usaremos na aula que vem. Nesse site aqui, ó, temos a parte de metrologia. Aqui, ó, metrologia dimensional. E aqui dentro, nós temos aqui, ó, modelo de relatório e certificado de calibração. Nós usaremos esses documentos na aula da semana que vem para calibrar instrumento de medição. Nós faremos virtualmente, mas é o mesmo processo, tá? De serviço de calibração. Faremos esse serviço por aqui, ó. Então, na semana que vem, viremos nesse site, tá? Quem quiser pode entrar para dar uma olhadinha no site aí e fazer atividade baseada nesse relatório. Aqui tem um modelo de relatório de calibração. Se você clicar, você vai achar esse modelo aí. Usaremos esse modelo para a nossa aula da próxima semana. Ok, gente? Além disso aí, queria lembrar vocês, em relação ao coronavírus aí, né? Vamos se prevenir aí, né? Aqui tem umas questões de segurança, a gente já sabe, né? Mas é importante relembrar. E também, o Senai, tá? Criou a plataforma Contrate-me. É uma plataforma que você vai entrar aqui, se cadastrar, e aqui vai pôr o seu currículo. Ela usa inteligência artificial para linkar vagas de serviço para a sua área de formação. É gratuito o cadastro, é bem interessante. Vale a pena fazer, ok? Professor, Sim. tem como você explicar só o exercício aí, o número 3? Número 3. O da folha lá, o da folha, né? É. Sim, só um minuto. Exercícios. Ele segue a linha do exercício 1 e 2, certo? É porque aqui o pessoal verificou aí a quantidade de casas por quarteirão numa cidade, certo? Aí eu quero saber qual que é a média da quantidade de casas por quarteirão e qual o desvio padrão. Na verdade, é que eu tenho mais dados, mas segue a mesma lógica do 1 e do 2. Calcular a média e desvio padrão dessas situações. Basicamente, isso bem tranquilo, bem simples. No caso aqui, tá? cada quadradinho desse, no caso, seria um quarteirão, né? Um exemplo. Seria um quarteirão, exato. Esse quarteirão tem 2 casas, esse que tem 3 casas, esse que tem mais casas. É bem... Aí é para ver cada um, né? Um por um. Isso. Né? E aqui você faz uma análise. Basicamente, não, você faz uma vez só para tudo, né? Ué, mas quarteirão com 2 casas só? Pois é, deixa eu confirmar aqui. É porque, na verdade, a fonte lá estava com a informação trocada. Na verdade, cada linha dessa daí perdão, é um quarteirão. Perdão, o que está aqui é área, tá? É área. Aqui não fala aqui a informação, mas é a área das casas dos quarteirões. Então, na verdade, isso aqui é estranho também, né? É porque assim, Jamiro, aqui o autor não... Isso aqui é do site de estatística. O autor não fala se a unidade é metro quadrado, decâmetro quadrado, enfim, né? É um valor não, bem que aleatório. faria sentido se cada coluna fosse um quarteirão ou cada na horizontal, né? Vertical ou horizontal fosse um quarteirão, aí faria sentido. Pois mas cada quadradinho ser um só não faz sentido, não. Como que eu vou calcular um só? Fazer a média. Para fazer a média, tem que somar tudo e dividir pelo volume. Para fazer o desvio padrão, faço na calculadora. Não tem como calcular isso aí, não.
Só somar tudo, 50 Sim, quadradinhos, se somar todos os quarteirão, se somar todos os quadradinhos, os eu valores, consigo dividir fazer. pelos 50. Agora, um por um, não tem como eu fazer. Eu fazer desvio padrão de um. Não tem, né? É Não tem como, zero. não. É zero, não tem. No caso aí tem que somar, né, todos os quadradinhos aí e dividir, né? Todos, são 50 informações. Pois Então, aí eu são faço um desvio padrão só e uma média só. Aí dá certo. aí Exato. soma todos os Então, valores deles. qual que é o desvio padrão? Assim, qual que é o desvio padrão de 45? É zero. Ué, é só ele, né? Pois Nem existe é, desvio ué. padrão. Qual que é a média de 45? A média é ele mesmo, não tem. Agora, A se eu somar estatística faz tudo e... sentido quando tem vários indicadores, né? É isso mesmo. Então, Isso é beleza. caso de muita coisa. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Pessoal, então tá. Ó, da minha parte aqui, pro momento, é só, certo? A nossa próxima aula, aí é a calibração do instrumento de fato. A nossa aula é a próxima, tá? Calibrar o instrumento de fato, certo? Ô, professor, Sim, pois não. e o esquema dos estágios lá? Como que a gente tem uma resposta? Se deu alguma coisa? Eles que é por conta deles lá, é? Você fala que é o da Ambev? Isso. Você cadastrou lá? Cadastrei. Pera. O pessoal da Ambev mandou um WhatsApp mais cedo. Estou olhando no WhatsApp aqui. Deixa eu ver aqui. Tô com a RH da Ambev aqui do mesmo jeito. Abriram mais vagas, parece. Pois é. Não. Abriu direto. Ô, Jamiro, eu passei para a Ambev sexta-feira de manhã a lista. Todos os interessados. E aí, na verdade, quem que é? Foi com a Pamela na Ambev. Ela que ficou de entrar em contato com os perfis cadastrados. Mas assim, é por eles mesmos, é pelo RH deles mesmos. Ah, tá. Ela Tá parece que bom. mandou outro link para mim aqui hoje, ó. Eu vou reenviar esse link para vocês depois, então. Ela falou para Então, cadastrar beleza. eu vou mandar para vocês depois o link de vocês aí, tá? Porque se você não fizer o estágio, você não pega o certificado, né? Né? É verdade. Aí você não forma, mãe. É verdade. E a Ambev lá é bacana para vocês, viu? Pô, era bom, hein? Esse estágio está aberto só para quem não tem ainda, professor? Quem não entregou o relatório ou para quem quiser? Não. A Ambev quer. E são para várias áreas. É estagiário técnico, né? Agora eu mando para vocês aí no grupo aí. Eles me mandaram novamente aí. Me mandaram até um outro link para cadastrar. Ela me mandou hoje cedo, a Pamela. Manda aí para Aí eu nós mando aí. para vocês. Vocês cadastram depois aí. Pois é, porque qualquer coisa já é ajuda, né? Não, e mesmo quem quer mudar de área, quer ir para outra empresa, eu acho a Ambev é um lugar muito bom para trabalhar também. Todo mundo trabalha lá, gosta bastante. Então é bem interessante. Não, Já manda aí. mando para vocês aí no grupo aí. Tá bom. Pois é, porque arrumar estágio nessa época agora tá complicado, viu? Aí, eu mandei no WhatsApp de vocês aí, ó. Então, Vocês beleza. mandam nesse link, tá? Pra Pamela aí, tá? Manda direto Gente, para ela lá, né? pode mandar direto. Eu já mandei, mas reencaminha, né? Vamos aproveitar. Ficou redundante mesmo, certo? Beleza. Gente, da minha parte é só por hora. Alguém quer falar alguma coisa? Dá um alô aí? Tudo certo? Não, tranquilo, professor. Então tá bom, então, gente. Fica à disposição aqui no Valeu. WhatsApp. É só chamar. Gente, brigadão. Até a próxima segunda-feira. Com Deus. Valeu. Boa noite. Boa noite.